Nessa aula nós vamos falar sobre associação de classes, mais especificamente sobre a composição e a agregação de classes. No nosso projeto do banco, nós vamos incluir uma nova classe. Imagina que no nosso projeto, que só tem até o momento uma classe, que é a conta, nós vamos começar a aumentar os atributos dessa classe. Nós vamos adicionar o nome e sobrenome do titular da conta, né, desse dono da conta, CPF dele, endereço, telefone, vários atributos relativos ao dono da conta. Bom, e a gente ia começar a ter muitos atributos. E se a gente pensar direito, uma conta, ela não tem nome, sobrenome, nem CPF, nem endereço, né? A conta, ela tem saldo, limite, número da conta, ela tem um cliente, na verdade, né? Ela tem o dono daquela conta, o titular daquela conta, mas ela não tem a conta, sobrenome, CPF, endereço. Quem tem esses atributos é um cliente. Então, nós podemos pensar em fazer um desacoplamento. Vamos pegar tudo que é relativo a cliente, criar uma nova classe e fazer uma composição lá na nossa classe conta. Então, o que nós temos? Nós temos essa classe aqui até o momento, que é a nossa classe conta, com número, saldo, dono e limite. Veja que o dono, ele é uma string, mas nós queremos ter não somente uma string, né, com o nome do titular da conta, nós queremos o nome, sobrenome, CPF, endereço, telefone, várias informações aqui. Então, esses atributos, eles são atributos de cliente e não de conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova classe chamada cliente, e nessa nova classe, aí sim, nós vamos colocar os atributos do cliente, as características do cliente, né? Que são nome, sobrenome, CPF, endereço e telefone. Todos strings aqui por enquanto. Aqui eu não detalhei os métodos, né? Por enquanto vamos deixar assim. E aqui nós temos essa informação aqui, ó. Nós temos o dono da conta, que por enquanto é só o nome, né? Que é uma string. Nós vamos tirar isso, esse atributo da conta, e substituir por um novo atributo, que é um titular. Né? Tirei o nome dono aqui, né? Coloquei um nome diferente aqui só para mostrar que nós mudamos esse atributo aqui. E veja que agora ele não é uma string, ele é um cliente. Então, veja que na nossa conta, nós temos uma coisa aqui dentro, que é uma outra classe, que é a nossa classe cliente que acabou de ser criada. Então, nós temos uma ligação, né, um vínculo, um relacionamento entre a classe conta e a classe cliente, né? E esse relacionamento, a gente pode dizer que é um relacionamento de composição. Nós temos aqui, né, essa ligação aqui, esse relacionamento, é uma associação entre duas classes. Mais especificamente, é uma composição de classes. Por quê? Porque nessa composição aqui significa dizer que o cliente, classe cliente, ela é parte componente de uma conta. Então, nós temos aqui o nosso todo, que é a conta, composta por uma parte aqui desvinculada, né? Desacoplada, né? Que é o cliente aqui. Então, veja que o losango aqui que eu usei foi um losango preenchido. Aqui, ele fica do lado do todo, tá? Então, o todo nosso é a conta, né? E a parte é o cliente. Então, veja que nesse relacionamento de composição aqui, eu usei o losangozinho aqui do lado do todo. Eu passei para vocês um material que explica melhor esse relacionamento entre classes, né? Essa associação de classes. Tem um material do livro do Data e Data, que foi o que eu passei para vocês. Ele é dividido, um estudo de caso dividido em vários capítulos dele, sempre uma sessão à parte no final de cada capítulo,
que vai fazendo o desdobramento desse projeto que eles colocam lá como estudo de caso, que é a criação de um caixa eletrônico de banco, né? Não tem nada a ver com esse projeto que nós estamos fazendo aqui, mas é um estudo de caso desde da elicitação de requisito, do levantamento de requisitos do que seria um caixa eletrônico bancário, até a sua implementação em C++ lá na frente. Então, eu passei para vocês duas partes desse projeto, que são os requisitos do projeto e a criação do diagrama de classes. E nesse texto, né, nesse conjunto de textos que eu passei aí, vocês vão ver que tem uma parte que explica mais detalhadamente o que é a composição e o que é a agregação entre classes, né? Quais as características que compõem aí uma composição de classe e, na verdade, é um tipo de associação, né? Um tipo de ligação entre classes aqui da UML. Basicamente, nós temos que toda classe que se relaciona com a outra, você vai colocar um traço aqui, né, mostrando essa ligação. E nós temos a figura desse losangozinho aqui, né? Na composição, esse losango ele fica preenchido e na agregação ele fica só a parte externa dele, né? Fica sem preenchimento. Vou mostrar aqui um exemplo bem simplificado, tá? Daqui a pouco, deixa eu ocultar esse negócio aqui. Para mostrar para vocês como que é essa questão do diagrama mesmo, tá? Voltando ao nosso problema, do nosso projeto aqui, nós vamos fazer uma nova classe cliente, aqui tá só um pedaço dela, tá? Então, nós vamos ter lá uma classe cliente, né? E nome, sobrenome, CPF, todos os atributos aqui de cliente, são todos privados aqui, os atributos. E veja aqui a nossa classe conta, a gente tirou aquele dono da conta, que é uma string, né, e passou aqui o titular para tipo cliente, tá? É isso que nós vamos fazer no código depois. Bom, voltando ao assunto lá sobre a composição ou agregação de classe, eu tenho aqui um exemplo bem simplificado, bem simplório mesmo, só para ajudar a entender melhor, e eu sugiro que vocês leiam esse material que eu passei aí para vocês, tá? Bom, nós temos aqui um projeto, né, de uma casa, tá? Vejam que esse projeto dessa classe, né, casa aqui, ela tem uma área telhado, área externa, que é um double, é uma função que retorna um double. Área telhado, área interna, retorna um double também. Tipo telha, telhado, área externa, olha que bagunça, que retorna o tipo de telha. Tipo telha, telhado, área interna, que retorna o tipo de telha. Então, olha que coisa esquisita. Para construir uma casa, eu tô falando o tempo todo do telhado. Eu tenho informações, detalhes, né, que são do telhado. Uma casa não ela é composta de telhado, mas eu não preciso, a casa, né, a classe casa, ela não tem que saber detalhes que são da responsabilidade do telhado. Veja, a classe casa, nesse caso aqui, ela está construída, essa classe, né, de uma maneira incorreta, porque cada classe deve ter apenas uma responsabilidade. Essa classe casa minha aqui, ela está construída de forma que ela tem responsabilidade não só com as estruturas dela, parede, janela, porta, telhado, mas também com detalhes de uma parte dela, do telhado, por exemplo. Quem deveria dar todas essas informações aqui de casa, do telhado da casa, é o telhado, é a classe telhado. Então, esse aqui é um exemplo incorreto de uma construção de uma classe casa, né? E aqui, nós temos aqui uma forma melhor de se criar essa casa, essa classe casa. Vamos ver. Nós vamos nos concentrar só nessa parte aqui de baixo, tá? Essa moradia que nós vamos ver umas aulas mais pra frente, tá? Vamos concentrar só nessas classes aqui, ó. Espelho, casa, telhado, parede.
Veja, a casa, ela tem telhado, ela tem parede, ela tem espelho. E aí nós temos relações diferentes entre essas classes. Espelho é uma classe que tem o tipo do vidro, altura, largura. O telhado é uma classe também que tem a área do telhado, que é um double, né? O tipo de telha. A parede tem altura, tem largura, tem acabamento. E a casa é composta por essas coisas desacopladas aqui. Então, veja, a responsabilidade do telhado, né, é do telhado. Veja que é do tipo telhado aqui, ó, telhado, área externa. Retorna um telhado, né? É coisa do telhado, né? Aqui, ó, telhado, área externa, era uma responsabilidade da casa. Retornava um double, né? Uma coisa estranha aqui. Então, todas as informações relativas ao telhado foram desacopladas aqui, todas as informações relativas à parede foram desacopladas aqui. E a casa é construída por, né, constituída por telhado, parede e espelho. Aí pergunto, uma casa existe sem parede? Não existe uma casa sem parede, não existe uma casa sem telhado, nessa concepção aqui, né? Pode até existir, mas nesse momento aqui, não existe uma casa sem parede, sem telhado, né? Então, veja que parede e telhado são itens necessários para uma casa existir. Para essa casa existir, tanto parede quanto telhado tem que existir. Então, nós temos aqui relações de composição. Uma casa é composta por parede, uma casa é composta por telhado, ok? E uma casa, ela tem espelho também. Mas a casa deixa de ser casa se ela não tiver espelho? Se a gente tirar essas duas relações aqui, ó, o espelho do corredor e o espelho da sala, a casa deixa de ser uma casa só porque ela não tem espelho? Não, então é uma agregação. O espelho está agregando a casa. Ele não é parte componente, ele não é parte que é extremamente importante, necessária para a existência desse todo aqui. E a casa é o nosso todo, tá? Tá vendo que sempre esses losangozinhos aqui estão sempre ligados ao todo? Por quê? A casa tem espelho, a casa tem telhado, a casa tem parede. Não é a parede que tem casa, não é o telhado que tem casa, não é o espelho que tem casa, é o contrário, é a casa que tem espelho, tem telhado e tem parede, tá? Então a casa é o nosso todo e a casa é composta por, ela é constituída, para ela existir, ela tem que ter telhado, tem que ter parede, certo? E o espelho é um agregado. Então, nós temos aqui duas relações diferentes, né, de agregação de classe, que é a composição e a agregação, né, e de associação, desculpa, e elas têm, assim, elas são quase iguais, né, mas no caso de composição, nós temos uma relação entre classe um pouco mais forte. A casa, o todo, deixa de existir se essas partes aqui não existirem. Então, nós temos uma composição. Lá no material que eu passei para vocês, tem as propriedades certinho lá do que é uma composição, o que isso tem a, né? O que isso influencia no projeto que você estiver construindo. Por enquanto, é importante você saber, isso aqui é um exemplo bem legalzinho, é importante você saber que se você tem uma relação muito forte, uma relação de existência, então você tem uma composição. A nossa conta, ela tem que existir se existir um cliente. Se o cliente da conta não existir, aquela conta não existe, né? Então, o espelho aqui, ó, é outra coisa. O espelho, se não, você tem uma casa que não tem espelho, você tem uma casa, né? Então, você não tem uma relação de existência aqui na agregação, tá? Então, veja aqui, né, chamando a atenção, que isso aqui é o que nessa aula de hoje, é o que a gente está estudando, né, a composição e a agregação. Veja que esses símbolos, né, ficam sempre do lado do todo. Isso é importante para nós agora.
Essa relação aqui, que tá aqui a herança, né? Nós vamos ver em aulas mais adiante, nós vamos chegar lá, tá? Por enquanto, vamos concentrar só aqui, tá bom? Bom, vamos agora fazer essa... o que isso tem a ver, né? Composição ou agregação, o que tem a ver com relação ao código? Quase que não tem diferença, né? Se a gente voltar aqui, ó, veja que é a relação de tem um, né? A conta tem um cliente. Se você falar que isso aqui é agregação ou composição, é a relação de tem um, tá? Então, conta tem um cliente, tá? Então, a classe cliente está dentro da classe conta. Se é composição ou agregação, o que isso influencia no código? Influencia no sentido de, olha, a casa, ela não é composta para ela existir, tem que ter telhado e tem que ter parede. Então, você pode pensar que a criação do telhado e da parede, né, a definição de qual telhado, né, do tipo de telhado, da área do telhado, a altura e largura da parede, isso aí pode estar lá dentro do construtor da casa, né? Porque para a casa existir, para ela ser construída, então você pensa no construtor, ela tem que ter telhado e parede definido, né? Agora, o espelho, ele não tem que estar no construtor da casa. Ele pode chegar depois, ou ele pode nem chegar, né? Você pode ter lá, a casa pode ter espelho no corredor, espelho na sala, mas se não tiver, deixa isso aqui em branco, né? Ela não é constituída por espelho, né? Se for uma casa de espelhos é outra coisa, mas aqui a casa tem que ter telhado e tem que ter parede para ela existir. Então a definição de telhado e parede tem que estar onde? No construtor. No nosso caso, para a conta existir, tem que ter cliente. Então a definição do cliente da nossa conta tem que estar onde? No construtor da nossa conta, tá bom? Então, assim, basicamente, de maneira bem simplória, é isso que a gente tem que entender de associação de classe nesse momento. Essas duas associações, composição e agregação, são associações de tem um. A casa tem telhado, a casa tem espelho, a casa tem parede. A conta tem cliente, tá? E mais para frente a gente vai ver essa outra relação aqui, que é uma relação de é um, tá? Mais para frente a gente vai ver isso aqui. Bom, então é isso. Deem uma olhada lá no material lá que eu passei para vocês. É uma leitura, um pouco longa, mas divide aí em alguns dias, vai dar tudo certo, tá? E depois a gente vai fazer o código para implementar as modificações no nosso projeto.